Fala galera, beleza? Vocês estão bem? Não sei porque eu tô com um frio na cabeça esses dias, faz tempo que a gente não conversa. Vamos pro dia 30 aqui do nosso estudo dirigido para o CFP em 66 dias, já já chega a prova, então vem comigo, vai se preparando. E hoje a gente tem um assunto bem especial, a gente vai falar sobre CAPM, né? CAPM, o chamado Capital Asset Pricing Model, que é muito importante, né? CAPM é uma forma de a gente estimar quanto um investidor de uma ação no mercado de ações exige ganhar ao investir naquela ação, naquela carteira de ações. Legal? Porque pensa só, o cara vai comprar um título pré-fixado lá no mercado, ele tem lá uma taxa esperando ele, né? Está negociado a 8% ao ano, 7% ao ano, 9,5% ao ano, tem taxa. Agora, quando você compra uma ação, você não tem uma taxa lá, você vai ganhar tanto nessa ação. Percebeu? Então, a precificação de ações é assim, a gente estima quanto que eu vou ganhar de caixa com essa ação no período que eu tiver lá na mão, seja na forma de dividendos, seja na forma de juros sobre o capital próprio, né? Seja na forma de outras ações, de proventos, né? Quanto que eu vou ter de benefícios, que a gente traduz em grana, né? E quanto que eu vou ganhar também quando eu vender essa ação lá na frente. Então, esse caixa que vai ser gerado para mim, eu vou ter direito a ele, certo? Eu vou trazer ele a valor presente por uma determinada taxa de desconto. Por quê? Porque assim, essa taxa que eu trago esses fluxos a valor presente é a rentabilidade que eu exijo ter quando eu invisto em ações. Mais ou menos assim, ó, pensa comigo. Eu espero ganhar dividendos nos 5 primeiros anos, tá certo? Eu vou lá e estimo, né, esses dividendos, dividendo 2, dividendo 3, dividendo 4, dividendo 5, e eu estimo o preço pelo qual eu vou conseguir vender esse papel aqui na data 5, tá? Vou chamar de preço aqui da data 5, tá certo? Aí é o seguinte, quanto que eu vou estar disposto a pagar nessa ação? Eu pego cada um desses dividendos e trago a valor presente, e também o valor que eu vou ganhar na venda da ação lá no ano 5, e trago a valor presente por que taxa? A taxa que eu exijo ganhar quando eu estou investindo nessa ação, tá certo? Aí pensa comigo, se eu vou lá no mercado de renda fixa, faço uma aplicação para 5 anos e ganho 8% ao ano nessa aplicação. Quanto que eu vou exigir ganhar para investir numa ação, num ativo de renda variável? A renda fixa é certa se eu segurar até o final, até porque é um título público, não tem risco de crédito, então o governo vai pagar numa boa, vai dar um jeito de pagar, mesmo que ele tenha que emitir moeda para isso, né? Mas ele vai pagar. Então eu tenho lá um 8% ao ano, que é uma taxa livre de risco. Estão comigo? Aí olha só. Obviamente, eu vou querer esse 8% mais um prêmio pelo risco ao investir numa ação. Já que essa ação essa empresa, né, que eu estou comprando a ação, pode não performar legal, pode não conseguir pagar esses dividendos, eu posso ter um preço aqui diferente do que eu estou estimando daqui a 5 anos quando eu for vender essa ação, tudo isso pode acontecer. Mais risco, isso quer dizer que eu vou exigir mais retorno. É sempre assim, em finanças eu exijo maior retorno quando eu estou correndo mais risco numa aplicação financeira. A pergunta é, como que eu traduzo isso para chegar numa taxa que seja a taxa de desconto que eu vou usar para trazer então esses fluxos a valor presente e portanto exigir esse retorno? Aí, modelo de Markowitz, veio um cara chamado Sharpe e desenvolveu, né, o que a gente chama de CAPM, Capital Asset Price Model. Okay? Então, o que é esse treco? O CAPM ele diz o seguinte, que o custo de capital próprio para a empresa, que eu vou chamar de KS, que isso é um custo para a empresa, porque ela tem que remunerar o acionista, do ponto de vista do acionista é o retorno, do ponto de vista da empresa é o custo de capital próprio da empresa. Vai ser o ativo livre de risco, tá certo? Aquele 8% ao ano, por exemplo, que eu falei na LTN, mais um beta retorno do mercado de ações menos o retorno da renda fixa, né? O retorno do livre de risco.
Então, esse treco todo que vocês estão vendo aqui, ó, RM menos RF, é o que a gente chama de prêmio de mercado. Por que prêmio de mercado? Para o cara abrir mão de ganhar os 8% tranquilinhos dele ao investir numa LTN, ele vai exigir um prêmio que é a expectativa de rendimento da bolsa menos os 8%, que é o estimado aí para a renda fixa. Então esse prêmio, ele mostra quanto que se espera que a bolsa pague a mais do que paga o título de renda fixa. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente tem uma série histórica muito longa, então geralmente a gente pega o histórico e fala, a bolsa americana paga uns 5% acima do título público americano. Então o pessoal utiliza esse prêmio como sendo aí na casa de uns 5% ao ano, tá certo? A gente aqui no Brasil não tem uma série histórica legal, então a gente copia os Estados Unidos. Quando a gente não tem, a gente copia. É isso que a gente faz, tá certo? Então normalmente a gente vai usar algo entre 5, 4,5, 5,5, alguma coisa nessa magnitude. Beleza? Deixa eu tirar aqui o som, senão vai ficar pitando o negócio. Muito bom. Sigamos então. Aí, você tem então que ganhar pelo menos o que você ganharia na LTN, né? Os 8% ao ano, não é? Pelo menos isso aí tem que ganhar, senão ninguém vai querer investir nesse treco, tá certo? E além disso, você vai ganhar um prêmio que é o prêmio da renda variável sobre a renda fixa, tá certo? Legal. Só que aí tem um lance, tem um detalhe, não sei se você viu, tá meio escondidinho, eu andei riscando ele chama beta, né? O beta, ele é único para cada uma das ações, para cada uma das carteiras. O beta, ele indica quanto daquele prêmio, né, que se paga das ações para as ações em cima da renda fixa, quanto daquele prêmio eu vou absorver quando eu estiver olhando para uma ação específica. Tá certo? Então, olha só que interessante. Se eu tiver um beta de meio, quer dizer que eu vou absorver metade desse prêmio de 5%. Se eu tiver um beta de 2, eu vou absorver o dobro, né, 2 vezes os 5%. O beta é tanto maior quanto maior for o risco dessa empresa. E como se mensura esse risco? É mais ou menos assim. Se quando a bolsa sobe 1%, esse papel, essa ação sobe 2%, o beta é 2%. Então tem alguns papéis que são assim, pega papéis de tecnologia, positivo, né, lá na bolsa, pega o papel da Positivo, Posi 3, se eu não me engano. Se você pegar o papel da Positivo, subiu 1% aqui o mercado, né, retorno do mercado contra o retorno do ativo I. Subiu 1% a Positivo, a bolsa, Positivo sobe 2%. Subiu 2% aqui, Positivo sobe 4%. Então é um beta inclinadão, ó, tá vendo? Um beta alto, beta é o ângulo desse treco, mas não interessa. O que interessa é que um beta é igual a 2. Então, o que vai acontecer? O investidor vai exigir um retorno maior, porque fala, meu, quando a bolsa sobe um pouquinho, o positivo explode. Mas também quando a bolsa cai um tequinho, o positivo derrete. Então eu vou exigir um retorno maior, porque esse papel é mais arriscado. Se a bolsa for mal, o positivo vai péssimo. Um exemplo, tá certo? Entenderam? Entenderam o que eu estou querendo dizer aqui? Então, quanto maior for o beta, maior vai ser o risco e, portanto, uma parte maior do prêmio de mercado a gente vai absorver. Legal? Um ponto interessante é que, segundo o CAPM, né, quem desenvolveu o CAPM, né, Sharp, Lindner, eles... A premissa na qual está apoiado o CAPM é o seguinte: o investidor ele vai ser remunerado somente pelo risco sistemático, aquele risco que ele não pode diversificar. E o que captura o risco sistemático para aquela ação é exatamente o beta. Né? Então, uma ação ela tem um risco que diz respeito ao risco do mercado de ações, então a bolsa caiu um pouquinho. Aquele papel caiu também, porque ele tem um risco sistemático. Agora, às vezes o papel cai pra caramba porque ele tem características específicas, riscos específicos, né, da própria empresa, e aí é um risco não sistemático. O CAPM parte da premissa que a gente vai remunerar só o risco sistemático, aquele que está ligado à alta e à baixa da bolsa. Beleza? E o que captura isso para cada empresa é o beta. Então, para todas as empresas, taxa livre de risco é a mesma,
prêmio de mercado, retorno esperado no mercado é o mesmo, só o que vai mudar é o beta. Empresas mais arriscadas, beta mais alto. Empresas menos arriscadas, beta mais baixo. Empresas com beta mais alto, os investidores vão exigir uma taxa de retorno maior. Empresas com beta mais baixo, eles vão aceitar uma taxa de retorno menor. Vamos fazer exercício para você ver como é que isso vai aparecer na sua amada prova? Vem comigo aqui que eu já mostro para você. Então vamos lá, dá uma olhada. Essa questão é típica, né? Uma ação possui beta de 0,90. Sabendo que a taxa livre de risco está em 7% ao ano e o retorno esperado para o mercado de ações é 12% ao ano, qual é o retorno exigido pelo acionista ao investir nessa ação? Bem tranquilo, você vai chegar lá no dia da prova, vai ter a fórmula te esperando, você nem a fórmula precisa decorar, vai estar escrito que KS, a planejar usa geralmente o KS, né, como sigla, é RF mais beta, RM menos RF. Cara, vai estar lá a fórmula, é só você aplicar, mas não vai aplicar da forma errada, tem que aplicar da forma certa. Coloca 7% aqui, por quê? Porque a taxa livre de risco é 7%, mas o beta é 0,90, você coloca 0,90 vezes, qual que é o retorno de mercado? Retorno de mercado é 12%, retorno esperado para o mercado, 12%. Qual que é a taxa livre de risco? Taxa livre de risco ela é 7%, né? Como já foi dito aqui. Olha que exercício simples e cai assim na prova. 7%, aqui 12 menos 7 vai ser 5, vezes 0,90, 4,5. 4,5 mais 7, 11,50% ao ano. Procura essa alternativa, desde deu certo, marca e parte para o abraço. Beleza? Você viu que é uma aplicação de fórmula, é bem tranquilo. Então não tem como errar essa aí. 2. Uma empresa possui ações listadas em bolsa. O beta da ação é 1,05, sabendo que a taxa livre de risco está em 6,5 e que o prêmio de mercado é 6. Qual é o retorno exigido pelo acionista para investir nessa ação? Muito parecido, né? Só toma cuidado com um detalhe. Bom, KS é RF mais beta RM menos RF, ok? Só toma cuidado com uma coisa. Taxa livre de risco está dizendo que é 6,5, não tem erro. Beta está dizendo que é 1,05, não tem erro. Aí ele não está dando o retorno esperado de mercado, ele está dizendo que o prêmio de mercado, que ele poderia ter dito também o prêmio pelo risco de mercado, é 6%. Então, isso tudo aqui, essa subtração RM menos RF, já é 6%. Como o RF é 6,5, está querendo dizer que o RM é 12,5, tá bom? É isso que você tem que saber aqui. Aí você vai lá e faz 1,05 vezes 6 vai dar 6,30, mais 6,5, 12,80%, né? Imaginando que é tudo ao ano, essas taxas, né? Como está no enunciado, 12,80% C de certo. Beleza? Tamo junto? Tranquilo? Acho que nada de novo debaixo do sol aqui, né? 3. Sobre o modelo de precificação de ativos CAPM, assinale a alternativa incorreta. O que está incorreto? Alternativa A. O beta usado no CAPM é o único parâmetro específico da empresa avaliada e mensura o risco sistemático daquela ação. Perfeito. O beta mensura o risco sistemático e é o único parâmetro relativo à empresa. Tá correto, né? B. O retorno de mercado RM projeta o retorno esperado para o mercado de ações. É isso aí. C. O modelo CAPM estima o retorno exigido pelo investidor para um determinado ativo de risco. Pode ser ação, pode ser carteira de ações, pode ser uma empresa, de um modo geral, que não tem ações listadas. Tá certo, é isso aí. É um modelo que considera que o investidor é diversificado, sim, e, portanto, deve ser remunerado somente pelo risco diversificável? Não. Ele deve ser remunerado pelo risco não diversificável, o risco sistemático. O diversificável, ele já consegue mitigar quando ele se diversifica. Então eu vou lá, compro o JBS, mas compro o Marfrig, compro frigorífico Minerva, né? Compro várias ações de frigoríficos, compro BR Foods. Então, se um não for bem por um risco específico daquela empresa, eu estou diversificado com os outros, não é? E aí eu também compro, e veja bem, né, geralmente essas ações de frigoríficos, elas sobem quando o dólar sobe.
Então eu compro também de empresas importadoras, né? E aí eu faço a contrapartida para diversificar esse risco específico de cada uma delas. Perceberam? Então, nesse caso aqui está errado porque deve ser remunerado pelo risco não diversificável ou risco sistemático, ok? Então essa é incorreta, você marca a D de deu errado, porque estava errado, beleza? Legal, tamo junto, é muito importante você entender bem o CAPM, porque na aula 31, no dia 31, nós vamos falar sobre o modelo de Gordon, como que você calcula o valor da ação, e a gente vai utilizar isso aqui, você tem que saber bem isso aqui, beleza? Nos dias seguintes, a gente vê como que é a Security Market Line e a Capital Market Line, que tem tudo a ver com esse assunto também. Então você precisa conhecer aqui. Se ficou com dúvida, coloca aí nos comentários do vídeo, ou então manda mensagem aí pra gente que a gente dá um help. Beleza? Valeu, um abraço, obrigado, tchau, tchau.